Hoje nós iremos criar esse lindo banner para um website. E na criação do banner, para qualquer site que você for criar, você tem que ter uma atenção maior para a largura dele. Eu vou abrir aqui o Figma e para mostrar para vocês aqui na parte de frames o tamanho das nossas telas. Se você apertar a tecla F no seu teclado, você vai abrir a área de frames, certo? E nós temos aqui na parte de desktop o MacBook Air 1280 pixels de largura. E nós temos também a TV, que é 1280 pixels de largura. E aqui você pode ver as outras configurações, que é acima de 1280 pixels. No tablet, nós temos também um tamanho do tablet Surface Pro 8 de 1440 pixels. Mas o menor dele, nessa largura dos 1000, é de 1024 pixels. Tendo isso em mente, nós temos também as larguras maiores do que 1200, 1280 pixels. Nós temos de 1400 pixels, 1728 pixels, que é o maior de todos aqui, se nós formos ver aqui nos frames, né? Nas nossas áreas de trabalho dentro do Figma. Tendo isso em mente, o que acontece? Se você criar um banner de 1720 pixels, não pensando nas plataformas que irá exibir esse banner, você pode perder o conteúdo. Como aqui, ó, no MacBook Pro 16, que é 1728 pixels, certo? Neste caso aqui, ele vai abrir essa lateral, que é onde está escrito aqui Game Over, porque esse banner aqui tem a largura completa do nosso designer, né? Mas se você fosse abrir esse site em qualquer outra tela, como no MacBook, deixa eu ver aqui, ó, no MacBook Pro, no MacBook Air, ó, no MacBook Air, certo? Se você fosse abrir em qualquer outra tela, como nesse MacBook Air aqui, que é 1280 pixels, essa parte onde está escrito aqui Game Over, ela iria desaparecer. Então você tem que pensar nisso na criação do seu banner, certo? Então, pensando nesse sentido, nós podemos construir todas as informações dentro de uma área de 1200 pixels, como é o caso deste banner aqui, que nós construímos tudo dentro da área de 1200 pixels. E as outras áreas aqui, que se nós quisermos adicionar informações, podemos também, porém, ela só vai aparecer em algumas telas maiores. Então, nós pensamos nessa responsividade na criação do nosso banner. Então, vamos partir para a criação do banner. Pensando no tamanho dele e na área de segurança, você pode criar um banner até maior do que nós vimos lá dentro do Figma, como é o caso daqui, tá? Eu vou criar um banner de 1920 pixels por 500 de altura. Daí eu vou dar um criar aqui, certo? Daí para você vai aparecer desta forma. Eu vou abrir aqui o banner que eu já criei para nós termos um rascunho, né? Para poder criar um novo. Então vou vir aqui em arquivo, vou criar um novo, certo? E vou abrir aqui a nossa tela em branco. Como é que eu fiz para pensar neste banner? Eu fui no FreePic, eu peguei apenas elementos. Eu não copiei as artes, eu peguei elementos. Então, daqui eu peguei um elemento aqui ó, de background, né? Esse background aqui deste card. E peguei aqui também, cadê ele? Ó, sumiu. Peguei aqui, ó, esses elementos gráficos. Então, nós não criamos tudo realmente do zero. Pegamos alguns elementos ali que nós gostamos, adicionamos umas informações e colocamos o nosso produto. Então, como eu já tenho baixado ele aqui, né, no meu computador, eu só vou seguir em frente. Então, aqui nós temos a nossa tela em branco. Eu vou abrir aqui o arquivo que eu estava utilizando. Cadê? Este. Nós vamos abrir este arquivo. Eu vou aqui, ó, selecionar com o olhinho
e tirar todo o olhinho. Tirei o olhinho. E vou pegar o background, ó. Pegar o background que nós temos aqui, ó, do shape. E nós temos aqui o background que está com background color, certo? Eu vou copiar esse background e vou vir aqui na nossa prancheta em branco, vou colar. Nós temos aqui diretamente o nosso fundo. Então eu posso selecionar ele aqui de qualquer forma aqui, porque nós já temos o nosso BG. Eu estou acostumado com o Figma. Isso daqui às vezes me atrapalha. Tentar selecionar isso daqui, trazer, tirar daqui. Daqui nós já temos o nosso background. Então nós podemos pegar aqui, ó, esse shape. Ó, nós temos dois shapes aqui. Vou copiar ele também. Eu vou colar aqui. Eu vou dar um Ctrl T. Daí eu vou diminuir ele para poder ficar no tamanho que eu quero. Vou selecionar também, rotacionar. Certo? Rotacionei, encaixei aqui na posição mais ou menos que eu quero. Vou pegar o outro shape e vou colar aqui também. Ó, vou dar um Ctrl T. Vou diminuir aqui. Vou rotacionar ele. Ó, se você quiser ainda, você pode trabalhar na opacidade deles, tá? Para deixar um pouco mais opaco, ó. Para deixar bem parecido como se fosse o próprio BG mesmo, o próprio fundo. E para não perder a linha, como aqui, ó, tá todo bagunçado a minha tela onde eu criei o meu próprio banner, eu já vou organizar nossa arte, né? Eu vou selecionar todos os itens aqui, ó, com cadeadinho ou sem cadeadinho. Eu vou dar um clique aqui no primeiro e vou no último com Shift segurado, certo? E vou dar um Ctrl G e vai agrupar. E aqui com e aqui eu vou dar dois cliques aqui dentro onde está agrupar um, certo? E eu vou escrever aqui BG de background, plano de fundo. Agora tendo o nosso BG bem aqui no centralizado, localizado, nós vamos criar aqui um quadrado de 1200 pixels, que lembra que é a nossa área de segurança, 1200 pixels, cadê? Ó, 1200 pixels. Eu vou vir aqui, ó, em largura, onde está o L aqui, certo? E colocar aqui, ó, 1200, certo? Eu vou apertar o V para usar a tecla de seleção. Eu nesse shape aqui, eu não preciso redimensionar a largura, a altura dele, porque eu não vou usar ele. Então eu só quero a largura. Eu quero colocar ele no centro e vou utilizar apenas a marcação aqui para nós termos um apoio na criação da nossa arte, tá vendo? Ó, vou pegar a régua e vou delimitar aonde vai ficar o nosso conteúdo. Então, o nosso conteúdo ele vai ter que ficar todo aqui dentro deste quadrado vermelho. E eu já posso deletar esse shape, porque nós já temos a marcação aqui, ó, do quadrado, aonde vai ficar todo o nosso conteúdo centralizado, ó, tá vendo? Aqui, como que vai ser um banner aqui fictício, eu usei promoção fictícia, eu usei itens fictícios e uma timeline fictícia. Então, é só mais para nós termos um exemplo. Eu já vou adicionando o texto e o item, certo? Esse item aqui também, esses gabinetes, eu vim aqui no próprio Google e selecionei aqui, ó, gabinete, coloquei aqui gabinete aquário. Então vai ter vários gabinetes aqui, vários itens aqui que você pode selecionar, certo? Você vai selecionar até um mais bonitinho. Você vai baixar aí no seu computador. Se vir com fundo branco, você vai usar o site RemoveBG, certo? Você vai usar o site RemoveBG para remover o fundo. Eu não vou fazer isso daqui, porque já tem alguns vídeos no canal ensinando a fazer isso.
Daí você vai selecionar o item, você vai selecionar um item, tirar o fundo, certo? E vai trazer para dentro da sua prancheta, como eu fiz aqui, ó. Eu só vou clicar nesse daqui que já está pronto para utilizar ele mesmo, ó. E vou adicionar aqui. O mais importante de tudo, você criou o background, você já trazer os itens para dentro da sua tela, porque você já vai ter uma ideia de como trabalhar com ele, ao invés de você vir com texto ou vir com estilização de shapes ou coisa do tipo. Já traz o item do seu produto para a tela, já traz o depois trazer o item, você já posiciona ele, daí você entra com o texto, você já traz o item, já entra com o texto, porque você já vai ter uma ideia de como tudo vai ficar posicionado. Tá vendo aqui, ó? Aqui não vai ter problema. Essa área aqui vai cortar. Dentro de telas menores, essa área aqui vai cortar. E essa área aqui vai ficar toda visível, certo? Aqui não tem problema. Não vai ser uma informação assim que tão necessária que tem que ficar 100% exposta. Porque aqui nós já temos o outro gabinete que já está 100% exposto. Então, na parte de trás, a pessoa já sabe que é um gabinete. Então, nesse caso, não vai ter problema nenhum. Eu vou selecionar aqui essas duas camadas, né? Com o Shift selecionado. Eu vou dar um Ctrl G também para agrupar. E vou renomear para produto. Certo? Agora nós já vamos trazer o texto. Como no caso aqui, eu escolhi um texto aqui, update de responsa. Gabinete Game para mais estilo no setup. Se você não tiver ideia de texto, de como escrever esses textos, você pode jogar aí em vários outros sites, como o Pichal. Não era assim que escreve, né? Do outro jeito. Você pode jogar aí na Pichal, tipo de texto que você quer, certo? Você pode jogar também na Kabum. Tanto que eu copiei esse texto, né? Porque é um texto fictício, eu copiei esse texto da Kabum. Então aqui, ó, gabinetes game para mais estilo. Então, só o update de responsa que eu mesmo pensei ali rapidamente para poder escrever. Dito isso, você já tem o texto do pronto, tal. Daí a gente vai vir aqui agora e já vai escrever ele. Eu usei a fonte Anton. Então, com a fonte Anton, você pode encontrar ela também aqui, ó, diretamente no Google Fontes. Então aqui, ó, fonte Anton, certo? Você vai vir aqui no Google Fontes, ó, tá vendo? É um site super seguro, né? Porque é o Google. Daí já vai entrar aqui, ó, tá vendo? Ó, o estilo da fonte, já vai mostrar aqui, vai mostrar os outros estilos da própria fonte. E você vai vir aqui, ó, vai ter um botão escrito aqui, download. Daí você vai fazer o download. Aqui para mim está aparecendo uma remover fonte, porque eu já tenho ela instalada no meu computador. Então não vai aparecer o botão download. Você vai fazer o download, vai abrir, né, a fonte, aqui nem ó, aqui ó, você vai abrir a fonte e aqui em cima vai estar escrito instalar. Para mim está escrito instalar, mas eu já instalei. Se eu apertar aqui de novo, já vai falar que a fonte já está instalada. Se eu desejo substituir ela, eu não desejo. Então para você já vai instalar normalmente. É o update de responsa, certo? Ó, update de responsa. Daí eu vou dar um enter. Daí aqui do lado, no caractere, você vai procurar a fonte Anton, certo? Já temos aqui a fonte, ó. Tá vendo, ó? Se você adicionasse o texto primeiro, se você adicionasse o texto primeiro, você ia ficar pensando assim, caramba, se eu adicionar o texto aqui vai ficar estranho. Se eu adicionar o texto aqui, como eu vou colocar o produto? Se bem que você pode colocar, fazer dessa forma também. Coloca o texto aqui e o produto atrás, o texto com uma sombra atrás. Só que a visibilidade, a,
A estrela é o produto. A pessoa não quer ver o texto. A pessoa quer ver o produto. O produto que tem que chamar atenção. O texto está ali mais por um complemento, mas o produto tem que chamar atenção. Então você trouxe o produto aqui. Daí você já vai pensar no texto, ó. Tá bom, vou pensar no texto, o que que eu vou escrever no texto. Você vai lá, procura um site, o que que você vai escrever no texto. Já pensou o que vai escrever, daí você começa a trabalhar. Daí você vai pensar também, poxa, mas como você pensou na fonte? Bom, como eu pensei na fonte foi bem simples, porque eu vi essa fonte no próprio banner aqui, ó, que eu baixei. Eu vi essa fonte no próprio banner aqui. Se eu não me engano, é essa ou é essa daqui, ó, ou essa daqui embaixo. Então foi dessa forma que eu acabei escolhendo a fonte para o banner. E é uma fonte bem bonita, tá? Não é uma fonte feia e ela casa bem com o nosso projeto. Então aqui já digitei aqui, né, o update de responsa. Nós podemos utilizar outro tipo de fonte também, e até bem recomendável que você utilize uma fonte bem chamativa para título e uma fonte comum para textos comuns, vamos assim dizer. Como no caso aqui, ó, Gabinete Gamer para mais estilo no seu setup. É uma fonte comum, que nesse caso eu escolhi a Montserrat. Então, o título tem que ser chamativo, tem que ser uma fonte chamativa. Então, é o que nós acabamos de usar, né? Daí eu escolhi aqui o nosso texto também, a nossa fonte, que é a Montserrat Semi-Bold, tá? Eu vou redimensionar ela para deixar bem aqui, ó, que caiba bem aqui neste canto. Selecionamos ela aqui, você pode até juntar ela um pouco mais, ó, juntar ela um pouco mais para ficar legal. Daí nós temos aqui agora outra escolha, é como se fosse um botão, mas que é o preço, né? Um preço de chamada, de promoção a partir de R$ 299. Então você pode escolher também uma outra fonte. Eu já recomendaria manter na fonte comum, que é no caso a Montserrat, como nós já estamos utilizando. Cadê? Eu vou puxar para cá e eu já vou colocar aqui, ó, a partir e o D para baixo, certo? Vou dar um Enter. Nesta fonte aqui, eu vou escolher até um pouco mais fina. Vou colocar aqui em Medium. E aqui no parágrafo eu vou mudar para deixar ele desta forma. E vou redimensionar, deixar ele um pouco menor. Daí, dando um Enter aqui, eu vou com Alt selecionado. Eu vou clicar nessa fonte aqui e puxar. E já vou escolher, já vou colocar aqui, ó, a partir de R$ 299. Eu não vou mudar a fonte dos centavos, eu vou deixar do tamanho junto igual os reais para poder ficar um pouco mais chamativo. E eu vou mudar o peso dela também para black e vou redimensionar nosso texto aqui para deixar bem grande e bem exposto, certo? Bem grande e bem exposto. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei o RS também. Eu vou colocar aqui, ó, o RS. Daqui para dar um destaque ainda maior para o nosso texto, eu vou colocar uma caixa por trás. E essa caixa vai ser também numa cor chamativa, que case também com no layout do nosso site, certo? Que no caso aqui, ó, eu estou usando o layout com cores vibrantes, ó. Tá vendo, ó? Cores vibrantes, principalmente no botão, que é um laranja. Aqui nesse laranja eu estou usando um gradiente. Então eu vou utilizar mais ou menos da mesma forma. Vou criar aqui uma caixa por trás, ó, uma caixa por trás.
não muito grande, não muito pequena também, mas que vai ajudar bem no destaque do nosso texto. E aqui nesse preço aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar ele aqui para baixo para ficar junto com a nossa caixa. Daí eu vou clicar aqui com Shift no 299, depois no a partir e vou dar um Ctrl T. Vou aumentar aqui um pouquinho mais, certo? Vou dar um Enter e vou pegar a caixa e os textos do preço e vou alinhar ele aqui, ó, ao meio. Vou alinhar ao meio. Vamos ver aqui uma coisa também. É, vou alinhar ao meio e vou pegar a nossa caixa na lateral, assim, ó. Eu vou alinhar ele mais ou menos a zóio. E vou aqui dar colocar um border radius nele de 20 pixels. Será que tá bom? Não. 20 pixels tá pouco. Eu vou colocar 100 pixels. 100 pixels parece que tá interessante. Certo? 100 pixels. Podemos colocar até mais, ó. 150. 150 não. 150 é ser muito. Então aqui só está aceitando 73 pixels. Podemos diminuir aqui, se for o caso também, ó, o preço e a caixa. Opa. Podemos diminuir aqui o texto e a caixa para ficar um pouco mais bonitinho, se for o caso, ó. E a cor nós iremos utilizar, como eu mencionei, um laranja, né? Então aqui, ó, vou tirar o traçado, certo? E podemos selecionar aqui, ó, no preenchimento, ó, tá vendo? O gradiente. Na escala, eu vou mudar a escala. Eu vou puxar aqui, ó, um laranja, laranja bem forte. E aqui nesse outro branco, eu posso puxar para uma escala de amarelo. Também pode ser que fica legal, ó. Até ficou um pouco mais diferente desse daqui, ó. Mas aqui parece que tá dando mais destaque nesse laranja. Então eu vou puxar aqui, ó. Talvez até para um laranja mais escuro, certo? Para poder ainda manter a nossa nosso layout, né? Até então para manter o nosso layout aqui, ó, esse laranja. Então aqui nesse texto e nessa caixa, eu vou agrupar eles, eu vou selecionar aqui e vou renomear, colocar por preço. E no update de responsa e no subtítulo, eu vou agrupar e colocar título apenas. No preço, eu vou dar um Ctrl T agora, ó, daí eu já posso trabalhar neles junto, certo? Daí agora, o preço e o título, eu vou agrupar novamente, e colocar ambos na mesma pasta, que vai ficar aqui, ó, título e preço. Tá vendo? Tudo na mesma pasta. Depois vai ficar mais fácil para nós trabalharmos em cima. Agora nós podemos pegar aqui os nossos elementos que nós queremos. Como nesse caso aqui, ó, eu vou abrir o designer do nosso modelo que nós pegamos lá, né? Abrir o designer, eu posso vir aqui nessa flechinha, ó, copiar ela, flechinha bonitinha, pegar aqui, essa flechinha aqui dá um ar de movimento, certo? Ela dá um ar de movimento no nosso layout. Só que aqui, ó, tá vendo? Parece que tá estranho, né? Mas nós iremos trabalhar aqui ainda. Vou pegar essa outra flechinha, vou dar um Ctrl C também, ó.
soltar aqui dentro. Ctrl C. Redimensionar, ó. E no fim, meio que vai ficar até um pouco mais. Um pouco diferente, né? Do, do que é o original. Daí essa flecha eu vou soltar por trás. Ó, soltar por trás. Daí tem uma outra flecha aqui, certo? Também. Eu vou pegar aqui, ó, essa daqui, ó, com Ctrl J. Vou soltar ela aqui. Daí eu vou colocar ela por trás do título do preço. Daí agora o que que eu vou fazer com elas, ó? Aqui, eu vou criar aqui em cima do BG uma nova camada, porque eu vou dar uma escurecida, certo? Com, com a tecla B, você vai selecionar a ferramenta de pincel. E você vai vir aqui em opacidade com o preto selecionado, certo? Em opacidade com o preto selecionado, você vai até borrifar aqui, ó. Tá vendo, ó? Você vai borrifar aqui para dar um ar de profundidade aqui por trás mesmo. Ó. Se você quiser, pode até aumentar um pouco aqui a opacidade, ó. Ó, vamos ver se tá. Não tá pegando. Cadê? Ah, não tá pegando. Ah, tá pegando sim, ó. É porque tá indo por trás. Cadê? Ó, tá vendo? Ó? Tá pegando sim, mas é porque tá indo por trás. Então o que que eu vou fazer? Eu vou excluir ela. E vou adicionar aqui de novo uma nova camada, certo? Ó, ela tá vindo aqui por trás dessa. Então o produto tá aqui. Aqui, ó. Esse shape tá aqui. Eu vou selecionar aqui esse shape. Em cima de título, vou adicionar uma nova camada em cima de título. E vou puxar aqui, tá vendo? Ó? E vou vir aqui novamente opacidade. Vou trabalhar a opacidade aqui, ó. E vou dar uma profundidade aqui nesse, nesse raio. Vou dar uma profundidade aqui nesse raio. Ó, profundidade aqui nele. Neste raio de cima, que é aqui, ó, que é atrás do produto, eu vou dar uma profundidade atrás do produto. Ó, atrás do produto, mas a profundidade vai vir meio que em cima do raio, ó. Aqui também, ó. Ó, esse raio de cima, ó. Cadê esse raio de cima? Qual que é ele? É esse daqui, ó. Eu vou vir aqui em cima do produto e vou criar uma nova camada e vou dar uma pincelada aqui, ó. Cadê? Vamos ver uma coisa aqui. Ah, tá, ó. Lembrei. Eu vou jogar essa camada por cima né, do raio, porque tava indo errado, ó. Mas ó, cadê? Ó, tava indo errado. Então, tá vendo, ó? Certo? O que mais aqui que eu posso colocar aqui é esses elementos aqui também, ó. Tá vendo, ó? Aqui, esse elemento aqui. Eu já vou copiar dele daqui mesmo, ó. Eu vou copiar daqui mesmo. Cadê? Ó, copiar daqui mesmo. Copiar daqui mesmo, eu vou trazer para nossa prancheta. Opa!
Dá um Ctrl J para duplicar. E vou trazer também aqui, ó, esta cópia, talvez aqui para cima. Dar um Ctrl J novamente, pegar uma cópia dessa, trazer aqui, ó. Daí essa cópia eu vou jogar aqui para baixo do produto. E essa, ó, e essa outra aqui, que é essa daqui, cadê? É até difícil de achar. Eu vou jogar aqui mesmo, ó. Só que eu vou dar um flip horizontal, né? Virar horizontalmente. Eu vou colocar aqui, ó. Certo? Nós podemos aqui organizar nossa área de trabalho aqui nas camadas, que nós já temos o BG, nós temos os elementos e a sombra, tá vendo, ó? Elemento e sombra. Vou colocar aqui, ó, shape 1. Aqui outro elemento, ó. Outro elemento e sombra, ó. Eu vou colocar shape 2. Outro elemento e sombra. Aqui também eu vou colocar shape 3, ó. Shape 3. Certo? Daqui no texto, ó. Cadê? Título e preço. Eu vou aumentar um pouco ele, ó. Vou dar um pouco mais de destaque para ele. Sabemos que agora nós conseguimos trabalhar em cima dele. Então vou dar um destaque maior para ele. Aqui também, ó, nós temos o nosso produto. Até posso também, ó, dar um destaque maior, certo? Você pode ver que ficou até mais bonito do que o original. Ficou até bem mais bonito que o original. Daí agora nós vamos trabalhar também a ambientação. Também aqui, também para banner de produto existe um certo tipo de ambientação. Então vamos trabalhar a ambientação. Eu vou vir aqui nessa meia lua, vou clicar. Eu vou selecionar aqui, ó, filtro de fotos. Tá vendo? Ó, se você, ó, ela dá um pouquinho de mudada, ó. Eu vou colocar aqui 34%, ó, densidade de 34. De agora nós temos também o filtro, o pesquisa de cores, ó, tá vendo? Pesquisa de cores. Eu vou adicionar uma pesquisa de cor e vou adicionar um LUT que nós já temos aqui dentro do Photoshop. E é esse daqui, ó, 35 Trip Look. Então posso aqui, ó, trabalhar, ó, a opacidade se eu quiser, mas eu vou deixar já destacadão no 100%. Outra coisa também que eu vou fazer aqui, ó, cor sólida. Vou adicionar uma cor sólida. Eu vou colocar aqui, ó, esse cinza. Esse cinza aqui, ó, 55, 55, 55, tudo 5. Vou dar um OK. Eu vou vir aqui em filtro, ruído, adicionar ruído, converter em objeto inteligente e vou adicionar um ruído. Daí depois eu vou vir aqui na mesclagem de camada, ó, e vou escolher aqui uma mesclagem que vai ficar bem legal aqui, ó, entre sobrepor, luz indireta e luz direta. Mas aqui, ó, luz indireta ficou responsa, ó. Tá vendo? Parece que dá um glitter, dá um brilho, porque essas artes de, de game, né, tem que ter esse certo tipo de brilho, esse certo tipo de coloração. Então, essa é a nossa arte, não é uma arte difícil, não é uma arte fácil também, mas essa é a nossa arte. Nesse vídeo eu ensinei a vocês a como, com- como construir o fundo, como construir o layout do seu banner.
tudo, lógico, de forma um pouco mais rápida, um pouco mais menos detalhada, mas tá aí, ó. Se você seguir esse passo a passo, você pode criar muitos e muitos outros banners. E se você está gostando do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Eu pretendo focar, eu pretendo trazer mais vídeo aqui no canal. Eu não vou prometer mais, mas eu pretendo focar melhor no nosso conteúdo aqui no nosso canal, tá?